paradoxo do avô. Imagina que você tem acesso a uma máquina do tempo. Aí você volta para uma época em que o seu avô paterno ainda era muito jovem, ainda não tinha tido o seu pai. Aí você se mete em algumas encrencas lá naquela época e acaba causando a morte do seu avô. O seu avô morre antes do seu pai nascer, portanto o seu pai nunca existiu. Se o seu pai nunca existiu, ele nunca encontrou a sua mãe, ele nunca teve você como filho. Você nunca vai nascer. Se você não nascer, você não vai encontrar a máquina do tempo e você não vai voltar para a época do seu avô e você não vai causar a morte do seu avô. Mas então o seu avô vai ter o seu pai vai ter você e você vai encontrar a máquina do tempo e vai voltar no tempo e vai matar o seu avô. Enfim, acho que deu para pegar a essência de o que é o paradoxo do avô. Ele é um paradoxo que brinca com essa questão de viagem no tempo. Só de falar nisso, né, viagem no tempo, a gente já abre aqui, dá abertura para uma porção de paradoxos surgirem. Mas vários desses paradoxos, como é o caso do paradoxo do avô, eles só acontecem porque existe uma certa flexibilidade, existe uma certa falta de explicação de o que significa viajar no tempo. E as soluções para esse paradoxo vão surgir justamente quando nós dissermos mais explicitamente, mais categoricamente, o que é essa viagem no tempo, como que essa viagem no tempo poderia acontecer ou se ela de fato seria uma coisa impossível, improvável e ilógica. Porque uma das formas de formular o que seria viagem no tempo é você voltar dentro da sua própria linha e você imaginar que todas as coisas que vão acontecer, elas não podem gerar esse tipo de conflito, esse tipo de paradoxo. E frente a esse tipo de explicação, o que vai acontecer é, se você supõe que volta no tempo até a época do seu avô, mesmo que você tente, mesmo que você queira matar o seu avô, vai ser impossível, porque é como se as coisas tivessem uma certa sequência, uma certa forma de acontecer, e é impossível que você mate seu avô, porque o seu avô vai ter o seu pai vai ter você, e você vai ter que voltar lá no tempo e tentar matar o seu avô e fracassar, como se tudo já tivesse escrito. Então, nessa forma de descrever a viagem no tempo, é como se tudo já tivesse acontecido, tudo vai acontecer da forma que tem que acontecer, não importa se a sua linha temporal não é totalmente linear, se ela faz esses loops assim, mas tudo acontece de forma determinada e não teria como alterar o passado. Outra forma de resolver o paradoxo do avô é simplesmente supor que quando você volta no tempo, você de fato faz alterações no passado, mas são alterações que criam uma realidade paralela. Você cria um universo paralelo quando você volta no tempo. De maneira que o seu avô, que deu origem a você, continua no universo original. E agora você vai estar causando a morte do seu avô em um outro universo. E nesse outro universo, você não vai existir justamente porque o seu pai não vai nascer e não vai ter você. Então, tudo que gera, na verdade, o paradoxo do avô, que faz com que a gente tenha essa situação, esse experimento mental no que a gente encontra uma contradição. Você volta no tempo, mata seu avô, e você não existe, não volta no tempo, o avô tá vivo, esse tipo de situação só acontece quando não está muito bem explicado o que significa esse viajar no tempo, qual modelo teórico você está utilizando para falar dessa viagem no tempo. Uma vez que você explica mais enfaticamente qual é esse modelo teórico, essa hipótese de viagem no tempo, você elimina as brechas para esse paradoxo. Então, no fundo, o problema do paradoxo está mais na definição aqui, nessa conceituação de viagem no tempo. Mostrando então que um paradoxo, na verdade, é um sinal de que uma teoria ainda não está muito bem formulada, ainda faltam alguns pingos em alguns is. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você não tente voltar no tempo para matar o seu avô, para a gente evitar qualquer paradoxo, né? Só por garantia. Tchau, tchau.